Eu acredito que aí em Belém, no Pará, deve estar um calor enorme, como de praxe sempre é, né? O que é bom também. Então, eu quero dar um grande abraço em cada uma de vocês, recebê-los com muito carinho, agradecer imensamente a presença de vocês. Nós estamos todas as quintas-feiras tendo essa oportunidade maravilhosa de nos encontrarmos e estudarmos. Hoje, então, coube a mim, o professor Augusto passou a bola para mim hoje, para nós podermos, então, para eu poder, então, iniciar esse trabalho, e em seguida eu passarei ao Guilherme a coordenação da mesa. Hoje, então, nós estamos em mais um encontro deste projeto que une o norte e o sul do Brasil, chamado Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um tema em debate. É uma parceria entre ambas as instituições, o que nos alegra muito e nos ajuda a avançarmos na educação musical. A temática de hoje é a educação musical, que o Guilherme vai apresentar também, sua articulação com as outras linguagens artísticas. Então, antes de passar para o Guilherme, eu quero agradecer imensamente a parceria do pessoal e todo o empenho do pessoal que está atrás dos bastidores, faz um trabalho. Professora, desculpa interromper. Está também junto conosco. Professor Wagner, desliga seu microfone, por favor. Está dando interferência na professora Cristina. Ok. Obrigada. Quem é que está ok? Pode continuar, professora. Obrigada, Mari. Deu certo? Deu super certo, pode continuar. Então tá, que bom. Obrigada, querida. Então, gostaria de agradecer imensamente o trabalho do professor Rui Anderson, que tem estado conosco nos bastidores, nos ajudando nesta retaguarda que é fundamental. Agradeço também imensamente o trabalho do Daniel, que também está organizando, nos manda os links da reunião, nos torna, então, o que faz com que essa reunião seja segura para nós trabalharmos. Também o trabalho do Glauber, querido, que tem enviado para a gente os certificados e toda essa logística. E quero agradecer também de todo o coração a parceria do colega, professor Augusto Souto, e todo esse pessoal maravilhoso do Pará, todo esse pessoal maravilhoso do Sul, e tem gente de outros lugares também, do nosso Brasil. Então, eu passo agora, com muito carinho, a coordenação ao Guilherme, dizendo que o Guilherme, então, é um acadêmico do curso de graduação em música, licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. O Guilherme também já é pesquisador, e em outras ocasiões também teremos a oportunidade de ouvi-lo falar sobre suas pesquisas. Contigo, meu querido. Oi, tudo bom? Prof, desculpa, as músicas eu faço no início ou no fim? Agora no início? Acho que tu poderias... O professor Wagner vai tocar? Não, professora, eu vou só falar. No máximo, vou passar uns exemplos de vídeo, se o tempo permitir. Então, Guilherme, acho que mostra um pouco dessa nossa tradição gaúcha aí no início, querido, tá bom? Tá bom, obrigado. Então, bem-vindos todos. Eu agradeço o convite da professora Cristina, do professor Augusto, pela oportunidade de mostrar um pouco aqui o que a gente trabalha. Eles me pediram para que antes, então, de começar a apresentar, eu tocasse duas músicas daqui, gauchescas, digamos assim, o que, sinceramente, não faz parte do meu repertório, então eu tive que dar uma procurada. Mas vamos ver como é que vai sair. A primeira música que eu vou tocar para vocês se chama Origens, e é dos Fagundes. Eu peguei uma versão da família ali, me fez uma mudança ali. Tá bom? Se tiver algum problema no áudio, escutem, me avisem, né? Tá bom? Deixa eu fechar aqui, fechar minha câmera. Tá bom. Tá dando para ouvir direitinho? Bem direitinho. Tá, vou começar então.
Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí. O meu Rio Grande é o meu lar, campeando as próprias origens. Qualquer guri vai achar, campeando as próprias origens. Qualquer guri vai achar. Campeando rastro de glória, vem um soldado lempialo, erguendo a poeira da história nas patas do meu cavalo. O índio que vive em mim bate o tambor no meu peito. O negro também assim tentaria nosso meu jeito, com laço, com boiadeira, com garronche, com facão. Desenhei pátria e fronteira, vago que ensinação. Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí. O meu Rio Grande é o meu lar, campeando as próprias origens. Qualquer guri vai achar, campeando as próprias origens. Qualquer guri vai achar. Essa é, então, Origens dos Fagundes. Tem um pouco de Família Lima, junto de uma versão da Família Lima que eles tocaram. Eu achei que era um pouco menos gauchesca. Mas agora, se me permitem, eu queria tocar outra, que é Céu, Sol, Sul, de Leonardo Gaúcho. Eu queria chamar a Ana para cantar aqui. Toca a ficha. Vem, Aninha. Tá aparecendo ela aí bem? Olha ali, que lindos! Nós temos ali a Ana Luísa Vier, já é formada no curso de licenciatura em música. Bem-vinda! Obrigado. Então, aí. 1, 2, 3. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, pelos pés de teatro de campo, seguir o sol de verão, fazer versos, cantar as belezas dessa natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, é rigor. De tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, é rigor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus, e sentir que as cantigas nativas vivas para os filhos meus, ver os campos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar, e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar.
Parabéns, muitíssimo obrigada, Nossa, Guilherme, Ana, excelente, que bom, que bom. Então, agora contigo, Guilherme, agora teu outro papel aí de coordenador. Antes disso, então, só deixem as câmeras ligadas, o pessoal que vai apresentar, enfim, para que a gente não pese muito, tá? Então, desligando os microfones e desligando as câmeras, tá? Consegue, Elisalma, desligar a tua câmera? Para não pesar? Ok. Então, vamos lá. Contigo, Guilherme. Então tá bom, vou dar início então a essa nossa mesa redonda, que tem a temática educação musical e a sua articulação com outras linguagens artísticas, então uma perspectiva interdisciplinar. E eu queria chamar para começar a falar o professor Wagner de Lima Alonso. O professor Wagner é graduado em administração pela Universidade Federal do Pará, é graduado em licenciatura em música na Universidade do Estado do Pará e é mestre pelo programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal do Pará, da turma de 2014. O Wagner possui experiência como docente nos ensinos superior e fundamental e também possui experiência no mercado editorial e livreiro. Então, por favor, professor Wagner, se puder nos dar a honra de ouvi-lo. Bom, boa tarde. Obrigado, Guilherme, pelas canções e pela apresentação. Estão todos me ouvindo bem? Ao início, o Glauber mencionou uma certa interferência no meu áudio. Está tudo bem agora? Todo mundo me ouve bem? Com clareza? Ok. Bom, antes de começar, eu ia registrar a morte do compositor Sérgio Ricardo hoje. O Sérgio Ricardo, que é conhecido por ter quebrado o violão no Festival da Record de 67. E um dos motivos que explica aquela atitude do Sérgio Ricardo à época era o viés progressista que ele tinha naquele período militar. Ele compôs, já que o assunto hoje é a relação da música com outras formas de expressão artística, trilhas sonoras para filmes também, no cinema novo, dentre os quais Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Né? Então hoje o Sérgio Ricardo nos deixou, mas a arte brasileira toda agradece a passagem do Sérgio Ricardo por aqui. Né? Era paulista o Sérgio Ricardo. Bom, agradecer às professoras Cristina e Keila que estão aí conosco. Ao Guilherme já agradeço mais uma vez pelas canções, Guilherme também, professor Augusto e os professores, o professor Lucas Pacheco. Eu queria também, antes de começar, lembrar um detalhe, uma historinha da outra vez. O professor Augusto me convidou para mediar aqui uma outra mesa, e na qual estavam presentes a professora Sônia e a professora Val. E eu lembrei que iniciei a minha carreira acadêmica como professor da universidade muito pelas mãos da professora Valdecir e da professora Sônia Blanco. Mas hoje eu preparando isso aqui, professor Augusto, lembrei de uma peça que o senhor me pregou e que sem dúvida nenhuma ajudou nesse gosto pela sala de aula, pelas pessoas, que foi um evento chamado Música em Debate, quando eu ainda era aluno da graduação, na EPA, e o senhor organizou essa mesa na sala de recitais, e depois que a mesa estava composta, o senhor pegou o microfone e disse assim: mas tem um lugar vago na mesa e hoje a gente vai chamar um aluno para a mesa, sem combinar nada, sem me avisar nada, e o senhor me chamou para compor a mesa. Né? Se eu passei por aquele dia, o professor passar por outras, sala de aula hoje aqui, etc., é fichinha. Naquele dia eu fiquei realmente nervoso do senhor me colocar lá com um monte de professores à mesa, etc., mas lhe agradeço muito por ter feito aquilo, foi uma experiência maravilhosa. Enfim, lembrar essa historinha para lhe agradecer também de estar aqui hoje com você, etc. Tudo isso faz parte dessa trajetória de ter chegado até aqui, né? Um último aviso, esse de cunho extremamente pessoal. Como o Guilherme já leu na descrição aí das minhas atribuições, eu coloco lá no Lattes com muito orgulho, e que isso não tenha nenhum peso para a minha carreira acadêmica, que eu tenho experiência no mercado editorial
Na verdade, é porque eu sou livreiro de uma pequeníssima livraria aqui em Belém há 19 anos e que está fechada por conta da pandemia, e nós estamos trabalhando com entregas em domicílio. Hoje é um dia de entrega da livraria. Então, para que eu ficasse aqui e conversasse com vocês, a minha esposa saiu às entregas. O que significa que eu estou com 3 pequenos na casa, sozinho. O mais velho tem 9 anos. Então, já chegamos a um acordo aqui para que a live ocorra sem maiores, né, problemas, mas, caso seja necessário, eu não tranquei a porta está aberta, e pode ser que eu receba uma visita, etc., por esse motivo, tá, gente? Peço desde já desculpa a vocês se isso vier a acontecer, é realmente um caso de necessidade. Do lado de fora da porta tem 3 crianças brincando, tá? Sob minha responsabilidade é importante lembrar. Bom, gente, vamos lá. Então, diante desse tema que o professor Augusto propôs, eu tentei fazer um roteiro bem enxuto. Vou abrir aqui o meu roteiro, vou tentar seguir o roteiro e terminar dentro do tempo previsto, que eu não consegui fazer na última mesa do GEMAN, só sobre música e literatura. Mas vou tentar fazer isso hoje. De início, eu queria demarcar a minha fala, dizendo que as experiências que eu vou relatar, elas são prioritariamente das artes como forma de expressão artística e comunicação humana, que ocorre através de processos criativos distintos, simbólicos, e para os quais o processo de interpretação é dinâmico e polissêmico. Quer dizer, esse é um tipo de interpretação do que é arte na vida da gente, certamente limitado e restrito. Eu não vou dar conta com o que falar de qualquer exemplo, advindo de qualquer cultura, etc., onde há expressividade sonora, pictórica, visual, etc. Tá? Eu estou inscrito numa tradição, nessa tradição da filosofia ocidental, e vocês vão ver durante a minha fala que há limitações, obviamente, naquilo que eu trago. Então, eu me fiz 2 perguntas, né, para conversar com vocês. A primeira seria: por que relacionar com as outras artes, com as outras linguagens artísticas, a música, se nós somos professores, em tese especificamente de música? Né? Então, por que fazer isso? E a segunda seria explorar algumas ideias dessas relações entre a música e as outras formas de expressão artística na educação musical. Afinal de contas, essa é a proposta, né, que o professor Augusto fez. Então, a minha resposta à primeira pergunta, né, por que fazer isso? Ela vem fatiada em várias afirmativas. A primeira, porque há uma ideia de uma origem comum entre as artes, na qual a música está contida. Né? Nós vamos explorar isso daqui a pouquinho, um pouco melhor. Mas existe uma ideia na filosofia de que as artes partiram de uma origem comum, né? Todas as formas de expressão artística. Também porque há formas de expressão artística que eu gosto do termo amálgamas, amalgamadas, porque esse termo faz com que a gente as compreenda como uma unidade e não necessariamente como uma colagem de várias outras formas de expressão artística. Elas são, na verdade, outras formas de expressão artística. Né? Esse termo amálgamas eu li pela primeira vez com o Ney Carrasco, no livro sobre música de cinema. Então, a minha segunda afirmativa é que porque há formas de expressão artística que são amalgamadas. E a música está contida nessas formas de expressão artística. Né? São formas de expressão artística que contêm a música, mas não a música como forma de expressão autônoma. Tá? Em terceiro lugar, porque a pedagogia da música já indicava essas relações. Né? A gente pode lembrar só um teórico do Close que explorava isso mais explicitamente, a relação da música com o movimento, etc. Né? Também porque essas relações, entendidas como interdisciplinares, elas se configuram como uma estratégia viável e desejável de aprendizado, né? O uso da interdisciplinaridade. E aqui eu aproveito para fazer o primeiro parêntese, que seria distinguir da polivalência. Tá? Distinguir a interdisciplinaridade da polivalência. A Ana Mai Barbosa, já nos anos 80, criticava essa confusão, quando ela criticava a LDB de 71 e as consequências no ensino das artes. Né? E ela argumentava também que, justamente nas formas de expressão artística amalgamadas, é que havia a necessidade de lançar mão de estratégias interdisciplinares.
Se for depois houver tempo, etc., eu separei os livrinhos aqui, a gente pode ler uma ou outra citação. Foi isso que fez eu perder o tempo na mesa do Geman, então eu me privei de fazer isso inicialmente aqui. Mas a gente pode lançar mão aqui de um trecho da Ana Maib, depois, se quiser, enfim, verificar essas afirmações. Ela faz isso num livro chamado Arte, Educação, Conflitos e Acertos, um livro dos anos 80, ali, 84, 85, mais ou menos. Então, isso quer dizer que não é uma novidade da BNCC, quando cria a unidade temática Artes Integradas, não é uma novidade significativa. A Ana já discutia isso há pelo menos 30 anos. Né? Quinto, porque os objetivos para o ensino de arte numa formação de âmbito da educação básica também é o de desenvolver a percepção estética dos alunos, ampliar suas experiências nesse plano sensorial dos objetos artísticos. A importância disso é, no mínimo, a mesma de criar habilidades para a produção de objetos artísticos. Quer dizer, tão importante quanto a gente tocar um instrumento, praticar a música, etc., é também pensar sobre ela e compreender as relações dela com as outras formas de expressão artística. E tem um detalhe: quando a gente discute e compreende a música em outros contextos, por exemplo, no cinema, nós também, de certa forma, temos reflexos no aprendizado da música como forma de expressão artística autônoma. Isso porque, para discutir a música no contexto do cinema, é preciso refletir sobre os elementos da linguagem musical. Então, quando nós fazemos isso, esses elementos, e refletimos sobre esses elementos, nós também estamos aprimorando a nossa percepção da música como linguagem autônoma. Bom, eu penso também que ampliar essas experiências dos alunos para todas as formas de expressão artística possíveis é uma forma de dar autonomia para eles, né? Portanto, de inseri-los num universo que lhes pertence, para que no futuro, fora da escola, eles não se sintam estranhos em ambientes artísticos, como acontece a muitas pessoas. Eu até me dou o direito de dizer que não é um direito... O fluxo junto às artes não é um direito só de formados de engenharia civil ou amigos de secretários de Estado. É um direito de todo aluno, de escola pública, particular, enfim. Né? Bom, por último, porque a música na nossa vida, ela está presente em diferentes contextos. Então a gente frui exemplos artísticos das mais variadas composições estéticas, e em algumas a música não tem a autonomia que tem quando música pura, né? Então, refletir sobre todos esses elementos e todas essas formas de expressão artística, penso, depois de dizer tudo isso para vocês, é fundamental também para o professor de música, né? As ideias que eu proponho explorar, as ideias na educação musical, eu vou diluir à medida que for continuando a minha fala, tá bem? Então, o primeiro aspecto que eu quero recuperar é a origem comum das artes, né? O Rodrigo Duarte, que é um professor da UFMG, num livrinho pequenininho chamado A Arte, numa coleção que é organizada pela Marilena Chauí, diz lá que do medo da natureza, o homem desenvolveu tecnologias, a construção de casas, enfim. Desculpa. É tempo já? Ok, vou prosseguir. Desculpa, eu pensei que era comigo. Bom, e da admiração da natureza, o homem desenvolveu formas de expressão artística. Esse pensamento do Rodrigo Duarte, na verdade, é reflexo de uma ampla tradição filosófica que atribui à arte a faculdade de imitar, né, de representar a natureza. É a ideia de mimesis, que vem desde os gregos, pelo menos, nos registros que a gente conhece. Bom, a mimesis não é uma exclusividade das artes, obviamente, mas é legal pensar nela dentro das artes como uma forma de imitação da natureza, porque é uma imitação que não é imitação. É uma imitação que não é uma reprodução, uma cópia fiel, né? Ela é uma imitação que é uma interpretação da natureza. E todas as formas de expressão artística fazem isso, inclusive a música. Eu recebi
ontem um livrinho chamado Música em Mimesis, até separei aqui se for preciso para mostrar para vocês, mas eu não tive tempo nem de folhear ainda. É o primeiro livro que eu encontro especificamente sobre o tema, um livro recente que saiu pela Perspectiva. Agora, sobre as formas de expressão artística em comunicação, já que essa ideia que eu citei do Rodrigo Duarte é muito ampla, né? A arte como mimesis, a arte vindo da admiração da natureza, e isso serve para qualquer forma de expressão artística, a gente pode começar a relacionar a música com algumas formas de expressão artística, mais especificamente para tentar compreender essas relações. Então, por exemplo, a música e literatura, que eu vou passar muito rapidamente, porque é assunto para a professora Keila, eu recomendo que a gente possa ter contato, pelo menos com os livros da professora Solange Oliveira. Mas tem também o professor Sergio Espina, da USP, a professora Solange Oliveira, da UFMG. Eles exploram essas relações entre a música e a palavra na literatura. E a Solange Oliveira diz que ambas, de palavra e música, são filhas do som e do tempo virtual. Possibilitam um intercâmbio de um instrumental teórico e crítico cedido de uma a outra arte. Então, já dá uma pista importante, né, de que ambas são filhas do som e do tempo virtual. Essa é a característica, inclusive, que permite à música se integrar com muito mais facilidade no cinema, no teatro, na ópera, etc., porque são formas de expressão artística também, filhas do tempo, né, e por que não dizer do som, já não tanto quanto as artes plásticas, que nós também teremos aqui uma fala. O professor Espina, ele relaciona alguns elementos da poesia, e eu vou ler para vocês esses elementos que o professor Espina relaciona: repetição, refrão, paralelismo, aliteração, rima e anacruse. Todos esses elementos têm seus sentidos próprios e seu desenvolvimento dentro da história da teoria musical. E ele está falando de poesia. Veja, então fica muito claro para a gente por que a professora Solange diz que é possível um cruzamento de teorias e ideias entre a literatura e a música, né? Sobretudo na poesia, dentro dessa perspectiva deles. Aí eu vou dar um exemplo bem rapidinho para vocês. Quando eu trabalhava na educação básica, eu fiz com alunos do 5º ano um exercício a pedido da bibliotecária da escola. Ela pediu que nós trabalhássemos um poema de um poeta local chamado Dalcídio Jurandir para um evento que ocorreria na escola. Eu fiquei receoso, disse que não sabia se a gente ia apresentar, mas que eu toparia fazer o trabalho. E aí eu peguei um livro do Dalcídio Jurandir chamado Poemas Impetuosos, e agora eu não vou lembrar, não tenho o livro, eu não vou lembrar o nome do poema, mas era um poema narrativo que cabia bem no 5º ano, quer dizer, a compreensão do poema servia bem aos alunos do 5º ano. E ele narrava uma pessoa, uma mulher na janela, que via vendedores passando na rua, e vendedores de cheiro, de essências, cheiro do Pará, uma espécie de perfume, uma essência característica daqui, né? Então tinha nomes como priprioca, por exemplo, que são ervas aromáticas locais, etc., presentes no poema. Nós lemos o poema primeiro, como um todo, para entender a história do poema, já que ele era um poema narrativo. Depois nós subdividimos esse poema em blocos, que podiam ser blocos delimitados por espaços ou por episódios. Então, se uma parte do poema dizia a moça na janela, nós separávamos até o momento em que o poema falava da moça da janela. A partir do momento que o poema falava de um vendedor na rua, era um outro momento do poema. Nesse primeiro momento, nós então fizemos uma primeira divisão do poema. Depois disso, nós tentamos ler os pedaços, as partes já separadas do poema, experimentando ênfases, pontuações, respirações, para fazer a divisão do poema em frases. Nem tudo estava pronto e indicado com vírgulas, pontos, etc., né? E subdividimos mais uma vez o poema, desta vez em frases. O que nos permitiu uma leitura coletiva na sala de aula, com alunos de 5º ano. Eu estou falando de 20, 30 alunos lendo ao mesmo tempo um poema, né? Então nós já tínhamos uma compreensão da estrutura do poema que nos permitia ler com pausas e ênfases em conjunto.
Essa estrutura do poema foi fruto de uma discussão coletiva, de uma construção na sala de aula que durou mais de uma aula, obviamente, mais de um ensaio, né? Compreendemos a estrutura do poema juntos e passamos a ler juntos esse poema. Bom, e ao final, nós conseguimos apresentar isso e chamou muita atenção na escola o fato da compreensão, da dicção do grupo todo lendo, que obviamente foi resultado, né, dessa compreensão do poema como estrutura e de toda essa metodologia que a gente usa também. Olha, no final o poema, no papel, ficou igual na partitura, quando a gente está aprendendo a tocar a partitura, descobrindo as frases, onde respira, a partitura fica toda arriscada, pelo menos eu arriscava muito quando tocava a flauta, as minhas partituras eram todas riscadas, né? E assim ficou o poema. E isso permitiu que um coro lendo desse uma compreensão da leitura do poema para o público. Bom, o resultado disso é que eu fui elogiado porque a dicção foi muito clara, mas eu também recebi perguntas jocosas de que se eu era professor de música ou o quê, né? Porque eu era professor de música que estava apresentando os alunos lendo poesia, etc. Mas eu lembro disso na sala dos professores e eu respondi isso mostrando todos os elementos musicais que eram explorados quando a gente trabalhava a leitura de uma poesia, os elementos rítmicos, enfim, as ênfases, as construções formais do poema, e que tudo isso está presente na música também. Sobre música e cinema, música de cena, eu prefiro dizer música de cena, porque música de cena a gente inclui aí o teatro ou qualquer cena que não tenha essa estrutura toda do cinema ou de um drama completo encenado, como são intervenções de rua, etc. Né? Sobre o cinema, eu já de cara recomendo autores como Ney Carrasco, Lívio Trachtenberg e um espanhol chamado Michel Chion. Esses três nomes já dão assim, um panorama muito bom para a gente do uso das funções da música dentro do contexto cinematográfico. Desde o... Desculpa, Guilherme, quanto tempo eu tenho? 15 já. Ok. Mais 5 minutos. Tá? Vamos descontar 1 minuto de agradecimento ao professor Augusto lá no começo. Demorei 1 minuto elogiando e agradecendo ao professor Augusto. Estou brincando. Vamos lá. A ideia central desses autores é de que a música, dentro da linguagem cinematográfica, ela na verdade atua como um elemento na construção de um sentido. Como linguagem autônoma, nós temos que construir todo o sentido da música nas relações com os sons. E eu estou aí, obviamente, falando exclusivamente da música que eu vou chamar aqui de pura, da música instrumental. A canção está fora disso. Né? Então, dentro do cinema, na verdade, ela se associa a imagens, a gestos e a todos os outros elementos, a palavra, ao texto do cinema, para construir um sentido. Ela colabora na construção do sentido. Mas ela também colabora na construção do sentido com os seus elementos de arte autônoma. Quando a gente fala da construção do sentido no cinema através da música, a gente está falando de harmonia, a gente está falando de melodia, a gente está falando de pausa e silêncio, enfim, de intensidade, de todos esses elementos que constituem a linguagem musical. São esses elementos que ajudam na construção do sentido fílmico quando há música no filme. Né? Eu vou pular direto para um exemplo. Por exemplo, eu sempre aqui quando trabalho, um diretor local, que eu fiz inclusive a minha dissertação sobre ele, chamado Líbero Luchardo, um dos filmes dele, chamado Brutos Inocentes, na primeira sequência logo, chegam vários barcos de ribeirinhos para uma celebração religiosa à margem de um rio, numa igreja construída numa palafita à margem de um rio. E esses ribeirinhos fazem uma procissão sobre as palafitas, ao som de uma música que tem andamento lento, tem um coro que não, sem letra, né? Apenas um vocalize, e um instrumental. Lembra? Né? Ele faz menções à instrumentação, o andamento, a estruturação do tema, faz menções à música sacra, né? A música sacra ocidental. E, na sequência, os ribeirinhos vão para fora da igreja dançar o carimbó.
e é executado um carimbó chamado Esse Rio é Minha Rua, do Paulo André Barata, que está dentro do filme, inclusive, na cena como ator. E quando você estuda o filme e estuda as duas músicas, você percebe que a primeira música, que tinha o caráter sacro de uma marcha lenta que foi usada na procissão, é exatamente a mesma melodia de Esse Rio é Minha Rua. Quem fez isso foi o próprio Paulo André Barata, o compositor da música. Ele mesmo deu características para o mesmo tema musical que o favorecia representar, na primeira sequência do filme, o sacro e o profano musicalmente, com a mesma melodia, com a mesma intenção, né? É uma sutileza que coloca a leitura do filme, a leitura do cinema, numa camada a mais. Porque a gente está... O normal de quem assiste o filme é ler a história do filme. E a gente sai do filme contando a história, né? Mas a história é contada também pela linguagem artística, pelo uso da linguagem artística. E, nesse caso, o Paulo André Barata fazia isso, fez isso, enfatizou o sacro e o profano na Semana Santa com a música. Então, isso para dar um exemplo, só um. O outro, eu vou dar um exemplo da canção. Vou ser muito rápido. Assistam, se não assistiram ainda. Esse é mais acessível. Infelizmente, o Brutos Inocentes vai ser difícil para vocês assistirem, mas eu tenho e posso socializar sem nenhum problema. De uma diretora brasileira chamada Ana Milayer. O filme chama Durval Discos, é de 2002. O filme conta a história de um camarada que insiste em manter aberta uma loja de discos de vinil, já quando o CD tinha ocupado um espaço, as pessoas não compravam mais o disco de vinil. Um filme muito bonito, e recheado, talvez ele seja, eu posso estar me arriscando em dizer isso, mas talvez Durval Discos seja o filme brasileiro que mais usou a canção como linguagem, como elemento de linguagem cinematográfica para contar uma história, para estabelecer uma narrativa. Eu acho que quem foi mais longe nisso foi a Ana Milayer com esse filme. Então, o que ela faz? A primeira cena, ela mostra uma vila, uma rua, na verdade, que vai dar na loja de discos que chama Durval Discos, em decadência. E ela usa a canção Mestre Jonas, de Sá Rodrigues Guarabira. Essa canção diz ele diz que se chama Jonas, ele diz que é um santo homem e que mora dentro da baleia por vontade própria. Diz que está comprometido e que assinou o papel que vai mantê-lo preso na baleia até o fim da vida. Isso é o que diz a canção. Mas veja, Jonas é o próprio Durval. A Ana Milayer já está contando a história. Na abertura, muito antes dos créditos iniciais, ela já está contando a história com uma canção. Durval Discos, o Durval da Durval Discos também está comprometido e também assinou um papel que é manter a sua loja aberta até o fim da vida. Ele vai ficar preso. A loja dele é a barriga da baleia, né? Tem uma cena lá no meio do filme em que um grupo é o próprio Durval, uma criança, e a mãe do Durval, que é uma senhora já lá dos seus 70 anos. Acabou, vou encerrar. Só o meu minuto de crédito do elogio ao professor Augusto, eu vou usar. E ela usa Bestetu dos Novos Baianos, né? E Bestetu diz, Bestetu, por que não viver nesse mundo se não há outro mundo? E a cena é o Durval Discos, a criança e a mãe dele, numa carroça, sendo puxada por um cavalo, em plena São Paulo, metrópole, cruzado por ônibus, metrôs e carros, etc. E todo mundo olhando para aquela carroça que está completamente fora do tempo, mas eles estão se divertindo demais sobre aquela carroça. É um momento de pura diversão e lazer da família, né? Que também é traduzida na canção que a Milayer escolhe, está no disco Acabou de Chorar, dos Novos Baianos. Então, estudar tudo isso faz com que a gente pense nos elementos dessas músicas, das músicas que são escolhidas e contidas dentro do filme, faz com que a gente pense em música em contexto. E pensando em música em contexto, a gente também pensa sobre música como forma de expressão autônoma. É o que eu penso. A gente pode explorar depois nas perguntas outros aspectos, se houver tempo.
E eu tenho aqui também 2 trechos de trabalhos de alunos da licenciatura na disciplina Música e Artes Cênicas, em que eles tiveram que construir objetos audiovisuais, escolher música e explicar a presença da música. Então, mais tarde, se a gente tiver tempo, cada um tem 2 minutos, a gente pode apreciar e ver o resultado disso e discutir um pouco o resultado disso. Mais uma vez, muito obrigado, eu espero ter colaborado com o tema. Eu vou fazer uma falhinha antes do Guilherme. Eu vou pedir, Elisalma, desliga a câmera, professora Rocildo, desliga a câmera, só vamos deixar a câmera ligada. Professora Keila, o professor Wagner, o professor Guilherme, professor Lucas e eu, tá? Porque a gente está com 52 pessoas e algumas pessoas estão dizendo no chat que está travando. Elisalma, consegue desligar, Elisalma? É importante, tá? Professora, posso desligar a minha também. Vamos lá. Momentaneamente, para melhorar a conexão. Ah, perfeito. Muito obrigada. Certo, então vamos dar continuidade. Muito obrigado, professor Wagner. E eu gostaria de abrir agora. Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, ficou com alguma dúvida, agora é o momento. Tudo certo? Oi, Lu. Ok, então acho que eu vou dar continuidade aqui, tá bom? Vamos lá. Próxima a falar, então, a professora Keila Michele da Silva Monteiro. Por favor, se puder abrir a câmera aí. Professora doutoranda em Artes pela Universidade Federal do Pará e mestre em Artes pelo Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará. Ela possui graduação em Educação Artística pela Universidade do Estado do Pará, graduação em Letras pela Universidade Federal do Pará, língua portuguesa, língua inglesa, e atualmente ela faz parte, então, do grupo de pesquisa Música e Identidade na Amazônia. Trabalha no Centro de Informação de Professores e pesquisa cultura punk em Belém do Pará, atuando principalmente nos seguintes temas: música, etnomusicologia, antropologia, linguística e literatura. Professora, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, estão me ouvindo? Que bom. Então, boa tarde a todas e todos. Obrigada, Guilherme, professora Cristina, ao Wagner, Augusto, pelo convite. Né? Eu iniciei esse ano na UEPA como professora, né, dentre as disciplinas Música e Literatura, né? É um prazer estar aqui com vocês. Vou tentar apresentar também alguns exemplos, eu ainda estou engatinhando aqui no processo, né, de mostrar, queria mostrar um vídeo. Enfim, me foi dito para falar sobre a relação, né, música e literatura, e eu adorei a fala do professor Wagner, porque ele já falou da questão da poesia com a música, né, então, justamente o que eu vou falar é uma proposta final para o curso, para os meus alunos, né, eles construírem uma obra. Então, eu vou começar a falar dessa relação de poesia e música, né, que já estabeleciam essa relação antes da difusão da escrita, né, porque o poema primitivo ou arcaico, ele apresentava já um canto, né, ou um acompanhamento instrumental, e mais tarde, mesmo quando ele se separou da música, né, houve aquele esquema de repetições de ritmos quando era recitado, né, que o Alfredo Bose chama de energia ritual, né, que ele fala, o que resultava em dar ênfase às sílabas já fortes e em alargar a diferença entre estas e as sílabas fracas, certo? Então, a Solange Oliveira, né, que o professor citou também, ela ressalta estudos nessa linha, né, da poesia aliada à música, já no século XX, né, se tornaram mais constantes. Então, tem vários pesquisadores que vocês
devem ter conhecimento já, né? E a Suzane Anger e o professor Antônio Manuel, né, eles afirmam, inclusive, que literatura e música justificam a sua aproximação pelo fato de partilharem do mesmo material básico, que é o som, a sonoridade, certo? Então, o Antônio Manuel, ele fala que no Brasil a convivência de músicos e poetas aumentou a partir do modernismo, né, e a atração de músicos por poemas contemporâneos de todas as tendências, né? Então, eu vou falar aqui um pouco do poema contemporâneo, com destaque para a poesia concreta, que, a meu ver, é um prato cheio para se trabalhar em sala de aula, né? Para os futuros professores, né, alunos da graduação, trabalharem em sala com a poesia concreta, porque já dizia José Paulo Paz, né, que poesia é brincar com as palavras, e quem não quer brincar com as palavras em sala de aula, né, a ludicidade, né, é bem interessante para trabalhar a literatura, né, introduzir literatura e uni-la à música dentro da sala de aula. Então, a poesia contemporânea, né, e a poesia concreta foram absorvidas pela MPB, né, pela música popular brasileira, e aí a ideia é conduzir esses alunos a trabalharem de maneira lúdica no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula dentro da relação música e literatura, né? Então, primeiro é necessário esclarecer justamente essas relações entre poesia e música, oportunizar audições de cantigas, né, da própria poesia concreta musicada, né? Eu vou tentar mostrar para vocês mais logo, trabalhar a versificação, a relação palavra-som, né, grafema-fonema, canto e fala, né, que o Luiz Tati retrata muito bem isso no O Cancionista, né, num dos livros dele, né, mostrar conteúdos sobre MPB e, principalmente, situar a poesia concreta no meio de todas essas informações, e óbvio, a poesia contemporânea, né? Então, um documentário importante que quem ainda não teve a oportunidade de assistir, eu aconselho muito, é o Palavra Encantada, esse entre parênteses, né, da Helena Soldberg, que fala, tem lá Lenine, tem o Luiz Tati falando, Adriana Calcanhoto, então são vários intérpretes, poetas da nossa MPB, né, e da nossa literatura, falando nesse vídeo interessantíssimo. E falando no Arnaldo Antunes, né, então ele fala nesse vídeo dessa questão de ele utilizar a fala de crianças, ideias de crianças para fazer a sua obra, tanto a escrita quanto a musicada. Então, é interessante que também eu trabalho com séries iniciais, né? Então, são crianças, são alunos em processo de alfabetização, né? E é muito interessante, inclusive um vídeo que ele tem chamado Nome Não, né? Esse Nome Não, tem o vídeo também no YouTube, eu não sei se vocês também já assistiram, e também não vai dar tempo de passar aqui, mas ele fala que o Nome Não é um jogo entre obra e objeto que adquire uma tensão, né, porque se questiona exatamente essa relação a obra, o objeto, o que é o nome e o que é a coisa em si. Então, eu vou tentar aqui pôr um slide, bora ver se eu consigo, ai meu Deus, para poder... Será que eu consigo? Tá aparecendo para vocês? Tá indo, tá indo. Ai, que bom. Então, né, Nome Não tem que ser a tela cheia, tá? Tá cheia agora? Tá? Tá, ok, obrigada. Tá sim. Então, o que ele fala, né, nesse poema que ele transformou em música posteriormente, né, e está num dos discos dele, do trabalho solo. Só os bichos são bichos, só as cores são cores, só os sons são, som, são, nome, não.
Então, esse jogo, né, essa brincadeira, essa relação do significante com o significado é interessantíssimo, né, do aluno saber que ele pode representar um objeto, um animal, uma cor, pela palavra escrita, né? Então, eu não quero me ater muito a falar num slide só. Certo, vamos passar para o Caetano Veloso, né? Ele musicou O Pulsar, do Augusto de Campos. Também, que é um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Deixa me ver aqui. Só um minutinho. Vamos ver se dá para ver aqui o pulsar. Ver e ouvir. Tá aparecendo? Tá vindo. Não foi. Tenta de novo, amada. Não? Não. Não. Faz Tá de novo, às vezes acontece. Tá só aparecendo o vídeo? É isso? Não, tá preto. Tá preta a tela? Tá. Ai, eu vou tentar de novo. Aparece? Não. Não? Não, querida. Ai, poxa. Então, a gente vai ficar... Ou eu paro de apresentar e tento novamente, né? Bora ver se Isso. dá. Apareceu? Não, querida. Não, não, É né? verdade, Dudu. Às vezes é complicado. Mas o slide aparece. O slide aparece. Não. Agora aparece? Agora não. Antes estava Então... aparecendo, mas agora não. Pois é. Ai, eu não sei o que houve, então, com essa... Acho que agora vai. Agora vai. Aham. Apareceu? Ótimo. Sim. Ai, que bom. Apareceu. O pessoal está sugerindo de mandar no link depois, que aí o pessoal pode ver, né? Manda sim. Tá bom. Ok. Porque ele ficou sem som. Uhum. Ficou sem som? Ficou. Certo. Mas agora vocês estão me ouvindo. Então, visualizando, o Caetano, ele usou 3 notas, né? Então, uma nota constante, onde tem a bolinha, ele usa o grave como O, certo? E onde tem a estrelinha, o E, E,
certo? E mais agudo, né? E o restante, uma nota média. E lá embaixo, onde vocês observam oco, tem a estrelinha dentro da bolinha. Ele fala o O e o E ao mesmo tempo, o grave e o agudo, né? Então, é um exemplo interessante, né, para a gente trabalhar, mesmo que o professor não tenha, por exemplo, recurso audiovisual na sala, pode trabalhar numa cartolina, né, criar versos. Como é que a gente vai fazer versos em sala? Faça uma lista, por exemplo, de o que as crianças devem fazer, o que é permitido fazer na sala, né? Ou então, o que é proibido fazer na sala. Tem aqueles acordos, né, do início do ano, e dali você vai criando, você pega frases, transforma em verso, né, e dá para trabalhar isso. O outro... Aí, agora, voltando para o slide, bora ver se eu consigo. Estão vendo o slide? Sim. Legal. Então, dessa ideia, eu não vou passar esse aqui, que foi um poema concreto que um aluno de letras fez, né? Então, só para dizer para vocês que é importante mostrar a produção local também para esses alunos, para que eles mostrem para os seus alunos em sala de aula também. E aqui foi uma ideia, né, minha, de trabalhar na cartolina, como eu falei para vocês, eu preguei botões virtuais, pode ser utilizado outro objeto, outras figurinhas, emoji, para separar as palavras, porque a criança, no processo de alfabetização, ela tem muito problema com a segmentação, né? Então, o que eu fiz? Está meio desarrumado, mas são 2 versos, né, com rimas. As palavras tem espaço entre si. É por isso que consigo escrever aqui. Então, pode continuar também, tipo, da esquerda para a direita, de cima para baixo, as palavras do meu texto eu encaixo, né? E todas separadas por esse botão, que você pode dar uma melodia para esse texto, sendo que na hora do botão você estala os dedos, você faz pausa, você faz um som, entendeu? Então, é essa a ideia, né? Essa questão do visual com o som, né? Então, aqui a poesia concreta, ela se utiliza voltando, né, para a poesia concreta, do ideograma, né, que é um apelo à comunicação não verbal, comunica a própria estrutura, né, estrutura, conteúdo... Desculpa te interromper 15 minutos, tá? Ok, muito obrigada. É um objeto em por si mesmo, não intérprete de objetos exteriores, sensações mais ou menos subjetivas, a palavra, né, som, forma visual, carga semântica. Com o poema concreto ocorre o fenômeno da metacomunicação. Foi o que eu tentei fazer nesse texto com os botões, né, um metatexto, né, para dizer como é que a criança deve fazer a sua escrita. Aí a coincidência, a simultaneidade da comunicação verbal e não verbal. Então, vou passar já para o próximo, né? Então, a poesia concreta é uma preparação visual e gráfica do poema, né? Então, a questão sonora também está incluída. Aí, eu fiz aqui no celular, tem os aplicativos, né, que você pode fazer poesia concreta, trabalhar com seus alunos, você pode fazer e mostrar para os seus alunos, né? Então, foi um exemplo. O que faz uma mulher triste na chuva? O som da chuva, né, com o CH, o que faz uma mulher triste na chuva? Chove, e aqui eu botei no final as reticências como um cabo de guarda-chuva, certo? Esse aqui foi um outro que eu peguei da internet, então essa questão, né, tua queda no êxtase ensina-me a decolagem, né? Essa decolagem você pode trabalhar em escala de dó, né, do grave para o mais agudo, havendo 3 sílabas pode ser dó, mi, sol, então você pode trabalhar de várias maneiras, tá? Então, para finalizar, né, algumas sugestões para associar estas composições, né, na verdade, na sala de aula. Para séries iniciais, né, crianças em processo de alfabetização, você pode trabalhar com nomes dos alunos, né, inteiros e em partes, pode trocar as sílabas dos nomes para ele perceber que quando troca, a escrita não é a mesma coisa, né, o nome muda. Escrever palavras espelhadas, tem muito aluno que escreve espelhado, colocar ela espelhada e não espelhada, para ele fazer essa comparação e musicar isso, né? Trabalhar esses sons, CH, SC, X, né? Das sílabas mais complexas para eles perceberem, né? A relação som, né? Palavra. Trocar uma letra de uma palavra por outra, tipo bala, bela, né?
cola e bola, para eles perceberem também que a palavra muda o sentido, né? E mudando uma letrinha só muda o sentido, e verificar a palavra dentro da palavra. São só algumas sugestões, tipo janela e ela, que está dentro da palavra janela. E para as demais séries, né, você pode impulsionar melodias em escalas, como eu já falei, né, de acordo com as palavras ascendentes ou descendentes, compor com intervalos musicais utilizando sílabas, trabalhar parâmetros do som, elementos da música, sonoplastia, de acordo com as palavras e sílabas, trabalhar pulsação, acentuação, compor versos com temáticas relevantes, adequando o instrumental conforme a semântica do texto. Então é isso, gente. Muito obrigada. Não sei se eu passei do tempo. Muito obrigado, professora Keila. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Eu vou dar seguimento. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Com alguma dúvida, algum questionamento? Nada? Certo, então... Opa, acho que o Guilherme saiu. Espera aí. Acho que ele caiu ali. Deixa eu ver. Daqui a pouco ele já... Ele volta. Deve ter dado algum problema na conexão. Porque ele ia apresentar o Lucas, né? Deixa eu ver se ele volta, senão eu apresento o Lucas, não tem problema. Né, Lucas, querido? Ok. Eu vou apresentando o Lucas de uma forma afetiva, aqui. Então. Tá. Chegaste, voltaste? Voltei. Querido. Então tá. A internet aqui então, fica à vontade. Tá bom, vou apresentar agora o Lucas Pacheco Brum, tá? O Lucas, ele é mestre em arte contemporânea, com ênfase em educação e artes visuais pela Universidade de Brasília. É especialista em processos e produtos criativos pela Universidade Federal de Goiás. Licenciado em artes visuais pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Normalista pelo Instituto Estadual de Educação Osmar Popp. Desculpa se eu falei errado o nome. Nos anos de 2012 e 2013 foi bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, e nos anos de 2013 e 2014 foi contemplado com a Bolsa de Fundação de Amparo à Pesquisa da FAPEX. Tem interesses, então, em pesquisas na área da cultura visual, educação da cultura visual, pedagogias culturais, visualidades de mídia, currículo e imagens não legitimadas pelo sistema de arte e práticas cotidianas escolares. Tem experiência no campo de atuação, alfabetização e na educação das artes. Visuais, no caso, né? Integra também, um grupo de pesquisa Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação, do CNPq da UEGS, e também o grupo Transviações, Educações e Visualidades. É contigo, Lucas. Olá, tudo bem? Estão me escutando bem? Sim. Eu gostaria de agradecer a oportunidade pelo convite, à professora Cristina, ao professor Augusto, né, e a todos que fizeram essa fala importantíssimo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, assim, de isolamento social, confinamento, e é uma maneira de nós compartilhar as nossas experiências, as nossas práticas docentes, né, e os nossos conhecimentos que a gente tem produzido dentro de sala de aula. Gostaria de mandar um beijão aqui especial para o professor Eduardo Pacheco, que eu vi que ele está aqui, e a minha irmã, Gabriela, que também está em São Luís me assistindo. Bem, a minha fala, eu fiquei pensando, faz 2 dias que eu venho pensando sobre essa temática, né? Como o Guilherme já falou, eu venho da área das artes visuais, né? Eu trabalho bastante com perspectivas da imagem, visualidade do cotidiano, e visualidades da mídia. O que me interessa bastante é pensar essas relações, quais as relações que as visualidades elas estão implicadas em outros tipos de linguagens, né? E eu consigo perceber muitas relações e possibilidades de pensar a visualidade e pensar a música, né? Não tenho pensado no sentido de produção do som da música, mas eu tenho pensado essas visualidades
como os discursos, como as músicas, os cantores, as cantoras, né, de música pop, principalmente, entre outras, o discurso que elas produzem há nas mídias sociais, tanto quanto a letra da música desses cantores e cantoras, que é o que tem me interessado bastante e o que eu tenho pesquisado, né? Essas relações desses discursos com essas imagens, né? Mas antes de eu abrir a minha fala, eu gostaria de ler um pequeno parágrafo da Ana May Barbosa, que eu acho que é muito pertinente para a gente repensar algumas coisas. É num livro chamado Interterritorialidade na Arte e Educação e na Arte. É esse livro aqui, se vocês estão conseguindo ver, ó. Tá? É um livro muito bacana. E logo nas primeiras páginas, ela diz o seguinte: vivemos na era do Inter. Estamos vivendo em um tempo em que a atenção está voltada para a internet. A interculturalidade, a interdisciplinaridade, a integração das artes e dos meios como os modos de produção e significados desafiadores de limites fronteirais e territórios. Entretanto, os artes educadores têm dificuldades de entender a arte interproduzida hoje. Para os que foram educados nos princípios do automodernismo, dentre eles a defesa da especificidade das linguagens artísticas, torna-se difícil a decodificação e a valoração das interlocuções dos códigos culturais e das imbricações de meios de produção e de territórios artísticos, que caracterizam a arte contemporânea. A colaboração entre as artes e os meios de produzi-las vem sendo intensificada. Nós, artes educadores, ficamos perplexos com a riqueza estética das hibridizações e dos códigos de linguagem operados pela arte hoje, pois somos obrigados a combater, no Brasil, a polivalência na arte e educação decretada pelo governo ditatorial da década de 1970. A polivalência consiste em um professor ser obrigado a ensinar música, teatro, dança, artes visuais e o desenho geométrico, tudo junto, da quinta série do ensino fundamental ao ensino médio, sendo preparado para tudo isso em apenas 2 anos de faculdades ou universidades. Combatemos esse absurdo epistemológico, contudo, mesmo naquele tempo, já defendíamos a interdisciplinaridade nas artes. Nossa morte era a polivalência, não a interdisciplinaridade. Eu acho interessante trazer esse trecho, apesar de ser um pouquinho grande, para a gente começar a repensar uma questão que eu acho que é bem importante, né? Desde a década de 1970, a gente já recorreu a 50 anos, já se pensava a questão da interdisciplinaridade, a questão das interlocuções das artes, né? Mas com a polivalência, com as especificidades, que eu acho que foram legítimos para cada área ter seu campo de conhecimento, hoje nós nos deparamos, então parece que a gente está voltando a tentar buscar essa interdisciplinaridade entre as linguagens. Eu percebo um desafio muito grande, essa é uma prática de pesquisa que eu desenvolvi na época de graduação, juntamente com a professora Cristina. Desenvolvemos pesquisas empíricas também em escolas públicas da cidade de Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul, de professores que têm dificuldades em trabalhar com as perspectivas interdisciplinares dentro de escola, né? O que a gente percebeu e analisou na época foi realmente a perspectiva da formação inicial de professores, tanto de graduação que não tem essa perspectiva, e a gente chega nas escolas de professores que vão trabalhar com isso, às vezes sendo uma exigência, sendo que não tiveram essas formações iniciais nos seus cursos de licenciaturas, né? Outra questão que a gente vê bastante, que a gente percebeu bastante na nossa pesquisa, foi o despreparo, muitas vezes, de não fazer meras relações entre áreas de conhecimento, mas pensar como potências e possibilidades pedagógicas que essas linguagens podem se pensar, né? E aqui é interessante a gente frisar também as linguagens, quando a gente pensa, não só artes visuais de dança, teatro e música, mas também a literatura, o cinema, a poesia, né, que também são outras formas de linguagem muito importante, como a professora Kéia nos trouxe, né? E eu fiquei muito comovido com as suas experiências docentes, porque eu sou professor de trabalho na educação infantil e nas séries iniciais,
e percebo o quanto é relevante, né, principalmente na educação infantil, que a música ela é primordial, né, o processo da interação da criança, relação com o corpo e com o espaço e com o eu, né? Então, para especificar um pouco, trazer um pouco dessas questões que eu ando pensando e como que eu tenho pensado a música dentro das minhas pesquisas, eu vou tentar aqui ver se eu consigo colocar um exemplo para vocês. Eu vou nos 3 pontinhos, né? Acho que é aqui. Estão enxergando? Tá vindo. Tá. Isso. Estão visualizando? Sim. Tu consegues aumentar um pouquinho ou não? Aumentar, sim. Tá. Percebem? Cris, estão visualizando? Sim. Tá. Bem, sim, amor, sim. Aqui, por exemplo, tá, esse é um material, são materiais pedagógicos que eu tenho pensado nas minhas pesquisas, né? De forma que eu posso contribuir também para a educação em visualidade. Por exemplo, eu tenho pensado imagens, tá? Aqui, ó, eu tenho pensado em imagens de referência, que é um conceito que eu desenvolvi no mestrado, que são imagens importantes, significativas na vida dos estudantes, né? Por exemplo, aqui eu tenho a imagem da Mulher Maravilha, eu faço toda um tensionamento, e não é uma relação, que eu tenho pensado muito nessas questões de relações, e eu percebo que é para além de uma relação, é uma potência, um tensionamento que essas imagens da mídia têm, trazendo as relações com as imagens do campo da arte, né? Aí eu penso como é que você dá essas interfaces entre essas imagens, né? Aqui, por exemplo, eu tenho a imagem do cinema, né, com uma obra chamada Figuras, né? É uma colagem. E aqui, por exemplo, me interessa também não simplesmente a imagem do cantor em si, mas também a letra da música que esses cantores eles propagam dentro do campo da virtualidade, dentro do campo da internet, né? Pensar esses territórios visuais. Por exemplo, essa aqui é uma letra da música dos Pregadores da Paz, então eu pego essa letra dessa música do cantor, que o Pregador da Paz é uma das imagens de referência dos meus colaboradores que eu investiguei na minha pesquisa, e penso como é que o discurso a letra dessa música, esse discurso, né, vai fazer uma relação com uma obra aqui a Civilização Ocidental Cristã, do artista Leon Ferrari, né, esse argentino. Daí eu penso essas propostas pedagógicas, né, essas discussões aqui, faço uma proposta, penso as questões potentes, que tenho pensado essas imagens muito além de uma questão de decodificação dos códigos visuais, como ponto, linha, cor e forma, mas pensar o que essa imagem pode produzir, quais são os conceitos, quais são as hegemonias, as verdades que está por trás dessas imagens, e trazer isso para o campo da educação, desconstruindo para construir outros, né? E aí eu penso propostas pedagógicas, por exemplo, né? Tem a proposta 1 aqui, tem a proposta 2. E isso vai acontecer em diferentes imagens, né? Por exemplo, aqui eu vou pensar a imagem em uma imagem de referência, o Harry Potter, com uma das imagens das cavernas de Altamira, juntamente com a obra do Goya, né, O Sabá das Bruxas. Mais acima também eu tenho uma outra imagem, que é a imagem do Pablo Vittar, né? E aqui eu tenho uma outra imagem também, que é a Mulher Barbuda. Então eu tenho pensado como esse processo de visualidades, não simplesmente, também compreendo e penso o discurso como uma visualidade, mas é o que essa visualidade, o discurso que ela produz na mídia, dentro desse campo visual, com relações com as imagens do campo da arte. E eu tenho me interessado ultimamente bastante pelas imagens essas imagens da música, pensar que não é simplesmente
o som produzido, sabe? Eu tenho observado na escola que não é simplesmente a música em si, o som que esses alunos que estão nos corpos, nos estudantes, mas também a representatividade que certos artistas têm ganhado dentro desse campo virtual, né? Tem sendo legitimado para levantar algumas bandeiras, não simplesmente é a música, mas como a música tem sido um espaço, um local de representação também, sabe? Tem ocupado muitos lugares nesse sentido. E isso é o que me interessa bastante. E pensando nesse sentido, nessas relações de campo e visualidade, eu penso que existe uma infinidade de possibilidades. E agora, se me permitir, quanto tempo eu tenho ainda, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns apontamentos de possibilidades que eu percebo entre visualidades e música como prática docente dentro de sala de aula. Como por exemplo, representações visuais e musicais, o movimento das formas bidimensionais e tridimensionais, a utilização de recursos midiáticos para a construção de performances, rádio, TV, paródias, clipe com criações visuais e musicais, a partir de recursos didáticos ou telefones celulares, compreensão de espaços visuais e musicais, espaços corporais também, harmonias sonoras e visuais, elementos visuais, produção de filmes, colocar e operar a música, né? Colocar a música dentro desses vídeos, que às vezes são atividades bem complexas para as crianças. Por exemplo, o que é uma horizontalidade e verticalidade dentro do ensino das artes visuais e isso na música. São conceitos para a gente, parece estar já dado, mas para as crianças, às vezes é muito difícil de explicar. Tá? Criação de memes, coleta de sons escolares, urbanos, rurais, coleção de sons e imagens, estudo sobre som de animais, aves, rios, mares, zonas rurais, zonas urbanas, juntamente com as imagens, por que não? Né? Cartografia, mapas sonoros e visuais, histórias sonoras, histórias de mulheres artistas e musicistas, conceitos como de ritmo, harmonia, vertical, grave, agudo, entre outros artes, processos de culturas visuais e sonoros, né? Criação de videográficos, produções de imagens sonoras, né? E aí a gente tem os movimentos artísticos, que também discutiu muito isso. Só para avisar 15 minutos, tá? Ok, terminando. Os movimentos artísticos, como a body art, arte ambiental, arte cinética, o rapping, performances, arte computacional, as instalações, os sites específicos, né? Os sons folclore e os personagens das lendas, radionovelas, ensaios sonoros e visuais, dicionários visuais e sonoros, álbuns visuais e sonoros, paisagens escolares, portfólios, enfim. Eu tenho pesquisado bastante essas possibilidades também para trabalhos futuros meus, e eu tenho pensado essas articulações, sabe? De como as minhas pesquisas, que é um grande interesse meu, pensar como essas pesquisas que têm um campo conceitual, às vezes, muito grande e muito engessado, principalmente quando você trabalha com imagem, está trabalhando com cultura, e a gente vai um pouco também trabalhar com Foucault, como isso se dá no processo de educação nas práticas de sala de aula, que tem sido um grande desafio para mim neste momento e nas minhas pesquisas futuras. Muito obrigado. Certo, muito obrigado, Lu. Parabéns. Então agora, se me permite, prof, eu vou abrir para as perguntas e depois tu faz a finalização, pode ser? Posso, sim. Lucas, tu consegues tirar a apresentação ali, querido? Tá a apresentação ainda? Deixa eu ver. Tá. Saiu? Saiu? Agora tá, okay. tá saindo. Agora eu acho que tu tira o outro também. Saiu? Tem que tirar ali. Tem um outro ainda.
clica ali em apresentação, que tu vai ver, eu acho que diz ali isso. Parar a apresentação, clica aí. Isso. Eu acho que deu. Agora sim. Isso. Obrigada, amor. Pessoal, se alguém tiver alguma Se ninguém vai falar, Se ninguém vai falar, eu quero falar. Eu quero, assim, dar os parabéns aos 3 palestrantes, né? Foram riquíssimas essas falas de todos os 3, nos trazendo os vieses de cada um, de cada uma, e essa preocupação com a escola, né? Então, acho extremamente importante isso. Cada uma de vocês trouxe um aspecto que, para nós conseguimos visualizar no nosso trabalho pedagógico, artístico, pedagógico, musical, né? Eu trabalhei anos na sala de aula e é interessante, a professora Keila trazendo o seu trabalho ali, me lembrei eu em sala de aula, quando a gente criava com as crianças e inclusive, inventávamos grafias, porque tem que brincar com isso, né? Então, acho extremamente rico. O professor Lucas também traz essa sua fala também, essa articulação. O professor Wagner, que já em outra ocasião também nos brindou com palavras importantíssimas e que são fundamentais para o trabalho, então, na escola como um todo. E pensar a escola, e acho que é uma coisa que nós, das artes, temos que cada vez mais nos aproximar nesse sentido, de pensar a escola de uma maneira integrada, né? De a escola não ser algo, eu só vou pensar a elaboração do meu trabalho pedagógico musical, por exemplo, a minha aula de música. Não, a gente está numa escola que é um contexto, como eu consigo me inserir, me articular com os outros componentes, com as outras disciplinas, né? Então, cada um de vocês trouxe aspectos que nos ajudam, inclusive, no nosso planejamento de sala de aula, que não foram receitas de bolo, absolutamente, mas foram materiais de profunda reflexão para a gente. Quero agradecer muito e trazer esse destaque da fala de todos os 3. Muito obrigada. Posso compartilhar uma atividade que as pedagogas, eu era professor na Unisc, e as pedagogas inventaram essa atividade para o Dia das Mães. As crianças tinham que ir para casa e anotar os tipos de nãos que as mães diziam para elas. Então, anotaram todos os tipos de nãos. Mãe, posso brincar? Não, agora não. Mãe, eu não quero tomar banho. Não mesmo, vai tomar banho sim. Então, fizeram um rol de nãos das mães. Cada não ganhou um símbolo e cada símbolo ganhou um som. E aí compuseram uma música. Que maravilha! Muito legal. Muito bom. Professor Wagner, que fala. Eu fiquei esperando se vinha alguma outra pergunta, mas eu queria só, ouvindo o exemplo do professor sobre os tipos de não, e depois de ouvir a Keila falar também, obviamente, com 20 minutos a gente tem um tempo muito curto, né? Não dá tanta coisa que a gente quer conversar, mas uma diferença marcante da música para as outras formas de expressão artística é justamente essa, vamos dizer assim, impossibilidade da música comunicar uma ideia fora dela que a palavra tem. A palavra aponta para as coisas fora do símbolo da palavra e a música não consegue. Eu repito um exemplo sempre, como eu estou hoje também entre colegas gaúchos, não só entre os meus alunos que já conhecem meus exemplos, eu repito que o momento em que a música chegou mais perto de se parecer com uma palavra foi pelas mãos do Steven Spielberg, em Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ali no final dos anos 70, quando ele coloca humanos e alienígenas para conversar por meio de um teclado na cena final de um filme.
E só através de uma série de alturas, etc., que os alienígenas se convencem que devem abrir a porta da nave e se apresentar aos humanos, e ter um contato mais direto com os humanos, que até então a nave estava lá, era um enigma, fechada, ninguém sabia o que tinha lá dentro, os alienígenas não desciam, etc. Mas quando a música estabeleceu a comunicação entre eles, parecia um jogo de gênios, a nave espacial, enquanto os sons eram emitidos, ela piscava luzes coloridas. E um músico com um teclado na Terra começou a conversar musicalmente com a nave. Esse foi o momento que a música chegou mais perto de cumprir essa função, porque a música não consegue cumprir essa função sem o apoio da palavra, né? Por outro lado, dentro das reflexões que nós estamos estabelecendo aqui, quando você faz um exercício como esse, de catalogar os tipos de não que as mães dizem, você está apontando o olhar, a discussão, a reflexão para a sonoridade, para a maneira como esse não vem entoado, é uma inflexão de voz aí, e que é som. Né? Obviamente aí ele está junto com a palavra. Então isso ajuda a gente a discutir, por exemplo, a música no cinema, porque a música no cinema, com a ajuda da imagem, ela consegue contribuir na construção de um sentido, não determinar um significado específico, mas contribuir na construção de um sentido. E aí eu não estou falando da canção, estou falando da música sem letra, né? Não é aquele caso do Durval Discos, é o caso do exemplo que eu dei do Líbero Muchardo. Né? Só o som da música pode ajudar na criação de um sentido, desde que a gente compreenda essa ideia de que um não pode ser diferente do outro. Né? Então, a partir da palavra, a gente compreende também como um som pode funcionar. Né? Fazendo um trocadilho que é elementar para nós aqui, talvez não para vocês, mas eu diria que se vocês tentarem fazer uma pesquisa sobre os nossos éguas, vocês vão chegar a uma conclusão muito parecida à pesquisa dos nãos das mães, porque nós conseguimos dar qualquer sentido imaginável em qualquer lugar do planeta ao termo égua. Não há nada que não se possa dizer através do termo égua. Depende de como ele é dito. Né? E se nós conseguimos compreender as sutilezas de dizer inúmeras coisas através do termo égua, nós conseguimos certamente entender um pouco melhor a música no cinema. É isso. Era isso que eu queria dizer depois que eu ouvi o professor dar o exemplo dos nãos, que é um exemplo belíssimo de atividade. Parabéns às pedagogas que tiveram essa atividade na escola, né? que possibilitaram essa atividade na escola. Que pena que não foi eu que inventei, né? Eu ia estar bem na foto agora. Foram as pedagogas, né? Nossas pedagogas, né? Que legal Copiamos as pedagogas nesse aspecto, né? Obrigado, professor Wagner. Algum do pessoal que apresentou gostaria de fazer mais algum complemento? Professora Keila, Bruno, Lucas? Bom, Guilherme, eu queria só falar da questão da performance, né, que foi algo que eu não disse, o Paul Zumthor, né, que ele fala quando quem escreve, né, a poesia é o corpo que escreve, né, quem recebe, quem declama, tudo tem um corpo por trás disso, e tem a Ruth Finnegan, né, que fala de um dos livros, acho que é Poesia Cantada, Palavra, tá ali, mas enfim, eu não vou pegar, que não dá tempo, que fala da performance unida ao canto, né, a essa expressão. Então, trabalhar também o corpo, a performance desses alunos apresentando esses trabalhos, né, também é bastante importante. E eu só quero agradecer, foi maravilhoso, parabéns a todos, e adorei. Obrigado, professor. Queria começar o encerramento, então, da nossa mesa redonda sobre educação musical e a relação com as outras linguagens artísticas, chamar a professora Cristina para fazer algumas palavras de encerramento. Bom, muito obrigada, Guilherme, pela brilhante condução, coordenação da mesa. Muitíssimo obrigada, querida amiga, colega Keila, porque agora todos nós que estamos nos encontrando sistematicamente, estamos tão próximos e tão longe, né? Então, querida amiga, verdade. Muito obrigada. Adorei. Querida. Que bom. Professor Wagner, amado, seja sempre muito bem-vindo. Aprendemos muito, cada momento que o senhor vem aqui e fala conosco.
Muito obrigada. Querido Lucas, muitíssimo obrigada pela tua participação. A gente tem um carinho muito grande e a gente gosta tanto de ver o pessoal indo adiante. Então, parabéns pela tua trajetória, parabéns pela trajetória de todos e todas aqui. Muitíssimo obrigada pela presença de todos. Eu vou terminar com o poema, mas antes eu preciso agradecer essa grande equipe que nós estamos, então, formando Norte e Sul. Professor Rui Anderson, muito obrigada. O Daniel, muitíssimo obrigada por organizar todas essas questões de links e tantas coisas que fazem parte deste trabalho, que a gente não vê, mas que é fundamental. Glauber, querido, muitíssimo obrigada pelo teu trabalho, também maravilhoso. Professor Augusto, querido amigo, colega, muito obrigada pela parceria, que bom que nós estamos juntos. Quero dizer para vocês que nós estamos organizando com muito afinco este material todo que está sendo produzido, e são várias gravações que a gente já tem, então tem toda essa equipe aí nos bastidores trabalhando, tanto da UEPA quanto da UERGS, para que nós possamos, em pouco tempo, estamos nos esforçando para isso, deixar à disposição de vocês essas gravações, e nós queremos também editar para ficar com uma aberturinha bonitinha, né? Isso dentro do que a gente consegue fazer. Então, nós temos a Nicole também, que é uma aluna da graduação em música da UERGS, que está trabalhando também nisso, e temos um grupo bastante grande de gente que é amiga da música, da arte, da cultura. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma poesia de Dora Ferreira da Silva. A Dora Ferreira da Silva, ela nasceu em Conchas, numa cidade, então, no estado de São Paulo, em 1º de julho de 1918. E, infelizmente, ela já nos deixou em 2006. Em 6 de abril, ela morreu na cidade de São Paulo mesmo. Ela foi poeta e tradutora brasileira, conhecida muitíssimo também pelo seu trabalho de tradução. E eu trago, então, o nascimento do poema, tentando contribuir, então, nessa finalização com essas linguagens outras que fazem parte de nossa vida, e a poesia que eu gosto muito. Então, nascimento do poema. É preciso que venha de longe, do vento mais antigo ou da morte. É preciso que venha impreciso, inesperado como a rosa, ou como o riso, o poema inecessário. É preciso que, ferido de amor entre pombas ou nas mansas colinas, que o ódio afaga, ele venha, sob o látego da insônia, morto e preservado. E então, desperta para o rito da forma lúcida, tranquila, senhor de duplo reino, coroado de sóis e luas. Então, tenhamos uma boa noite, que todo mundo possa ir muito bem e em paz. Um beijo para todo mundo. Tchau. Professor Augusto, eu não sei se ele quer dizer umas palavras. Ele...